Continuando na série Turismo de Engenharia na Europa, hoje vamos passear um pouco por Sevilha, uma das cidades mais importantes da Andaluzia, e que traz aqui uma obra de extremo orgulho para a engenharia europeia, por ser a maior obra do mundo em madeira. Vamos explorar essa maravilha chamada Setas de Sevilha. Nós estamos, então, no centro, no coração histórico da cidade de Sevilha, e aqui, precisamente, na Plaza de la Encarnación, uma praça muito importante do centro histórico, que foi, por um tempo, deixada de lado, né? E a prefeitura e as autoridades locais resolveram fazer, justamente nesse local, que tem aproximadamente 18 a 19 mil metros quadrados, uma obra de grande destaque e inovadora para sua época. Eles criaram o Metropol Parasol. Como vocês podem ver aqui nessa foto, desde o seu conceito, foi algo extremamente arrojado. Foi chamado o arquiteto Johann Hermann Mayer, que é um grande arquiteto alemão, foi o responsável por criar esse projeto de grande expressão. Como vocês podem ver aqui nessa planta, é um projeto que envolve 6 elementos em forma de cogumelos, como o próprio criador se utiliza desses termos, com grandes dimensões. Por isso, através do formato desses elementos, a população apelidou gentilmente das Setas de Sevilha, ou seja, setas são cogumelos em espanhol. Bom, ele tem 28 metros de altura, é uma construção que foi utilizada com diversos recursos, tanto a nível de equipamentos e materiais, e ela é extremamente recente. Estamos falando do ano de 2011, a sua inauguração, sendo que ela teve aproximadamente 6 anos de construção. Como vocês podem ver aqui nessa foto, o maior destaque, né, do Metropol Parasol é justamente a estrutura de madeira. Todo esse empreendimento, ele tem, né, obviamente, a sua base em concreto e esse conjunto bastante equilibrado arquitetônico com madeiras, né? Ou seja, uma estrutura com essa dimensão é vista, né, por qualquer pessoa que passe por essa região, é impossível não se impressionar com tamanha beleza e assim, desse formato, dessa estratégia utilizada na construção. Uma das inspirações do formato utilizado para essa construção é justamente as abóbodas da Catedral de Sevilha, que também tem algo parecido com o Metropol Parasol. Foi uma homenagem, portanto, a essa igreja magnífica que possui os restos mortais de Cristóvão Colombo. Como vocês podem ver nessa foto, essa que é considerada a maior estrutura de madeira do mundo, né? Ela possui uma estrutura extremamente interessante, sendo que o empreendimento consiste em 4 pavimentos, tá? O piso subterrâneo, quando foi feita a fundação dessa obra, foi encontrado uma série de objetos existentes ali do Império Romano e também objetos árabes. Com isto, foi assim organizado pela dono de obra que fosse criado sem interferir, né, em toda a estrutura desenvolvida, um pequeno museu que funciona para que as pessoas possam ver essas relíquias encontradas, né? Tem ali mosaicos romanos, objetos desse período. E com isso, o piso inferior tem essa situação. Já no primeiro piso, considerado piso térreo, existe como vocês podem ver aqui, eles chamam de o mercado central. É uma espécie de um mercado municipal, em que você encontra frutas, legumes, carne, e também
comida típica local da Andaluzia. E depois, os últimos 2 pavimentos são destinados à visitação, né, desse ponto estratégico da cidade de Sevilha, fazendo com que você possa admirar com grande qualidade, através dessas passarelas, como vocês veem aqui, toda a beleza da cidade de Sevilha, em que, através dessas passarelas, você consegue vislumbrar 360 graus todo o centro histórico e os arredores da cidade de Sevilha. Ele está muito bem localizado, né, e faz com que você tenha fácil visibilidade. Como as edificações do centro histórico, elas não têm altura muito alta, faz com que você tenha plena visão, sem muita interferência. O motivo dessas construções, eu diria, de pequeno porte, né, com poucos andares, em torno de 4 a 5 andares em média, é porque nós estamos falando de uma região extremamente árida, com muito sol, quente boa parte do ano. E com isso, desde o período medieval, foram construídas as casas e todo tipo de construção, uma próxima das outras. O objetivo era fazer com que cada casa assim sombreasse a do lado. Com isso, com a incidência do sol, uma protege a outra, e com isso melhora o conforto de uma pessoa que transita por essas ruas. Existe a passagem de veículos, mas é limitada, porque as ruas são bastante estreitas, né? Muitos chamam de o labirinto de Sevilha, né? O centro da cidade. Mas foi a forma escolhida para poder permitir o melhor conforto do trânsito de pequenos carros e pessoas no centro histórico. Enfim, como vocês podem ver aqui nessa foto, o Metropol Parasol, ele é uma obra incrível, né? O arquiteto Johann Hermann Mayer, ele conseguiu realmente proporcionar a quem visita essa grande estrutura o jogo de luz e sombra que nós pudemos identificar, como nessa foto, né, vocês veem aqui o centro histórico, essas ruas extremamente estreitas. Ele conseguiu transmitir para essa obra essa mesma característica de Sevilha, sendo que existe uma espécie de um plano geométrico que é bastante equilibrado, fazendo com que exista a ventilação, né, por onde você anda nela, você sente, né, que existe, ou seja, não é nada fechado, permitindo também com que essa estrutura ficasse um pouco mais leve, né? Ou seja, é algo absolutamente incrível, através dos conjuntos de técnicas empregadas. Aqui vocês podem ver como funciona a parte de conexão, né, do concreto e a madeira, e também esses pinos que foram utilizados, e também o revestimento que envolve a madeira do Metropol Parasol, toda a estrutura de madeira, é um poliuretano, uma resina de poliuretano especial, que reveste essa madeira e permite com que ela receba todo tipo de agressão ou intempérie. Enfim, essa construção, ela realmente chama muito atenção por ser de madeira, né? Porque na maioria das construções importantes da Europa, antigas ou recentes, é muito difícil a construção em madeira. Então, isso é algo que também se dá muito valor pela estratégia utilizada. Então, aqui também vocês podem ver que, devido a essa estrutura tão bonita que foi criada, é um espaço extremamente utilizado assim, pela população, né, por ser um espaço de lazer, de recreação. As pessoas assim frequentam bastante o Metropol Parasol, porque é um espaço de convívio em que você pode aproveitar para ver as belezas da cidade, né, através dos seus majestosos mirantes, que conseguem permitir uma visão assim muito interessante também das belas construções antigas que tem na cidade, né, que são preservadas ao longo do tempo, casas que foram construídas
no período da invasão moura, ainda estão de pé, né? Como vocês podem ver esse caso aqui. E, enfim, é realmente a junção de um equilíbrio a nível de técnica construtiva e de beleza arquitetônica. Este é o Metropol Parasol. Na continuação da nossa viagem de turismo de engenharia na Europa, na próxima semana vamos para a Alemanha e vamos conhecer a Torre de Berlim, ou então Torre Alexanderplatz.